Grande prazer estar aqui nesse painel. Queria agradecer ao Grupo Padrão. Foi um grande prazer reencontrar o Jacques Meir aqui, meu amigo de longa data aqui. E nós vamos ter... Eu tive uma conversa preliminar aqui, eu fiquei encantado, né, com as experiências e estou muito feliz de poder mediar esse debate e que a gente possa compartilhar o que nós conversamos um pouquinho, né? E esse é um movimento profundo, né, de como é que a gente recupera, né? Se falava muito tempo atrás de cobrança, hoje se fala muito de recuperação, porque a recuperação ela tem um aspecto mais profundo e tem uma dimensão humana. E a NBC faz parte de vários fóruns internacionais e acabei até compartilhando com os painelistas aqui, que eu acabei de receber da China, um estudo comparativo que eles chamam de Credit Repair, como se repara o crédito, né? Então, esse é um debate que não é só Brasil, é um debate global, e nós vamos dar aqui sequência, aqui, vamos para uma série de perguntas. Eu vou começar com a primeira pergunta para o Mauro. Mauro, olha só, qual produto de renegociação sua empresa criou que efetivamente tirou o cliente do ciclo de dívida? Uma vez que apenas adiar, em vez de apenas adiar, né? Porque a gente vê hoje, falando um pouquinho dos birôs de crédito, que de cada 100 pessoas que saem da negativação, depois de um ano, 85 voltam. Só para vocês terem uma ideia, esse é o diagnóstico de que nós temos hoje em dia com relação a crédito, com relação à negativação. Nós temos cerca de 82% das famílias endividadas, isso não quer dizer que elas não pagam, e a gente tem esse desafio grande de como a gente restabelece o crédito de maneira que ele seja sustentável. Então, eu gostaria de ver suas considerações, Mauro. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. É um super prazer estar aqui com todo mundo aqui para falar um pouco de crédito e recuperação. Bom, acho que a resposta já vem muito do que a gente já começou comentando aqui, né? Assim, a gente criou dentro do Inter uma plataforma que a gente chama de Meu Crédito, onde o cliente ele consegue ver o score que ele tem, entender o que ele score, então saber por que ele tem aquele score e tudo que ele precisa fazer para conseguir aumentar e conseguir se reabilitar no crédito. Lá tem todas as jornadas gamificadas e individuais ali, individualizadas, customizadas para cada cliente. Então, fala exatamente qual é a situação financeira que ele tem com a gente, o endividamento que ele tem no Inter, o endividamento que ele tem no mercado, e muito baseado nos pilares que a gente que já começou comentando aqui, né, de educação financeira, de controle do endividamento e de reabilitação. Então, é exatamente esse ciclo que a gente quer fazer ali. Então, e lá também tem jornadas para a parte de recuperação dentro do Super App, em que ele consegue entender qual é a dívida dele, como é que ele consegue parcelar e como é que ele faz para ir restabelecendo os limites deles aos poucos. Tem cliente que joga na largada, ele faz a renegociação com a gente e já volta a ter um primeiro limite. E com isso ele entendendo o que ele pode fazer e aumentando o limite e voltando ao crédito. Os CPFs acabaram, né? Já está todo mundo bancarizado, não tem mais cliente novo. O que a gente tem que fazer é cuidar muito bem dessa base de clientes e, sem dúvida, o endividamento que a gente vê no mercado hoje, né, a situação aqui de macroeconômica, a gente tem que reabilitar esses clientes, né? Acho que esse é o nosso principal papel. E dentro da cultura do Inter é isso, é transformar o cliente em uma vida mais simples do ponto de vista financeiro e que ele consiga voltar ao mundo creditício. Muito bem. Agora vou abrir para os demais panelistas. Alguém gostaria de comentar? Teria algum ponto que gostaria de complementar o que o Mauro falou? Não? Muito bem. Então, nós vamos dar sequência agora à segunda pergunta, né, que seria para o Tiago Cabreira, né? Como é que você lida com dívidas de natureza muito diferentes, né? O que dá para aprender de um setor para o outro sem simplesmente copiar a solução? Bom, vamos lá. Quinto andar, de uma maneira geral, já é uma dívida um pouco diferente, né, do que as dívidas bancárias, né? Então, aqui a gente está lidando com moradia. Então, acho que tem um primeiro ponto muito importante, que é entender o momento do cliente, mas em cada decisão que a gente toma, tem que levar em consideração
o fator do produto. O produto é um produto muito sensível, então quando você entra em contato para cobrar uma pessoa falando sobre a moradia dela e que existe um risco dela não ter aquela moradia, você tem que tomar muito cuidado, né? Então, o quinto andar a gente trabalha muito desde a largada, ou seja, antes desse cliente atrasar, garantindo que a gente tenha todas as comunicações, tem um índice de clientes que entram no app muito alto, então o cliente ele já nasce digital, e a gente mantém uma comunicação muito frequente com ele, mesmo antes de atrasar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Tanto que, logo quando eu cheguei no quinto andar, e eu trabalhei muito tempo em banco, uma das discussões que eu tive foi, tem muitos clientes que atrasam poucos dias, que é o que pagam pontualmente em atraso. Esse cliente aqui a gente não deveria mexer, né? Porque é uma fonte de receita. E aí o quinto andar, não, isso vem top-down, falando, não, aqui a gente tem que olhar e pensar na experiência desse cliente. Essa é uma receita que não é interessante para a gente. Então, tanto que a gente tem ali faz estudos diversos para identificar quais são os pontos que estão pegando, por exemplo, do NPS. Né? Quais são os detratores da nossa jornada. Então, já na largada, a gente identifica, por exemplo, clientes que reclamam que atrasaram um dia porque tentaram entrar lá no Internet Bank e pagar às 11 da noite e compensou só no dia seguinte. Compensaria só no dia seguinte. Esse é um cliente que a gente entrou com uma política que, para os bons pagadores, a gente isenta os juros para esse cliente. Então, aqui, acho que assim, passa muito por segmentação, né? Então, como que você diferencia esse cliente ao longo da sua jornada, o momento que você vai cobrar ele e o canal. Né? Eu sei que eu estou chovendo no molhado, né? Que a gente, o mercado de cobrança só se fala nisso, mas com o avanço, por exemplo, de inteligência artificial, digitalização, a maior parte das empresas elas pensam muito só na eficiência. Né? No final, eu tiro o operador humano, coloco ali o bot e automaticamente eu gero uma eficiência. Lá a gente sempre equilibra os dois pontos e mede a experiência durante toda a jornada. Até porque, além de propor renegociações, falando de moradia, né? Acho que todo mundo já teve um contrato de aluguel aqui, tem muitos problemas durante a jornada de contrato de aluguel. É o cano que estourou, é o problema com o proprietário. Então, isso também pode causar uma inadimplência. Então, a gente cuida desse cliente ali para resolver o problema dele, mas também dar meios para ele se regularizar. Então, acho que, trazendo um pouco do nosso case aqui, que é um produto diferente, eu acho que você tem que adequar soluções de acordo com o seu produto e pensando muito sempre na experiência desse cliente. Porque, que nem você falou, né? 85% voltam a ser negativados. No final das contas, a gente está trabalhando a mesma massa de clientes. E aí, esse é um cliente que está inadimplente hoje, amanhã ele já não vai estar, então ele vai voltar a ser o seu cliente. Tanto que uma das coisas que a gente tem lá, não porque um cliente entrou inadimplente, que a gente marca ele numa blocklist e ele não volta mais. Então, né, tem muitos clientes que entraram inadimplentes, chegaram até uma fase judicial, conseguiram se recuperar e voltaram a ser nosso cliente de novo. Acho que esse é um pouco do que a gente tem lá dentro. Só uma curiosidade, alguém quer complementar? É uma curiosidade minha. Você tem clientes do quinto andar de várias gerações, né? Você tem baby boomers, você tem geração Z. Alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente na sua estratégia, se você leva em conta essa parte comportamental e geracional, né? Porque cada um é nativo digital, o outro, né, tem que ir lá visitar, né, tem que ir lá pessoalmente. Como é que funciona? Só curiosidade. Legal. A gente procura atender todos os públicos. Então, apesar do Quinto Andar ser uma empresa nova e a jornada ser muito digital, nós temos atendimento humano, tem o corretor. Então, para aquele cliente que prefere, né, aquele corpo a corpo, prefere trocar, a gente tem esse tipo de atendimento também. Então, mesma coisa na jornada de cobrança. A gente tem o atendimento digital, mas também tem o atendimento humano. Então, esse foi um cuidado que o Quinto Andar tomou, né, durante todo o tempo, que eu quero uma digitalização, até porque é uma empresa que nasceu ali do digital, mas eu não quero eliminar um ponto para determinados grupos de clientes. E tem uma especificidade muito grande que proprietários têm mais idade. Os clientes, a nossa massa de clientes está na fase ali de 30 anos. Então, ou seja, a gente tem que estar sempre se adequando e mediando essa relação. Eu acho que esse é um ponto interessante do Quinto Andar, que existem muitas brigas entre inquilino e proprietário. E aí o que a gente tenta fazer é ser um ponto neutro para garantir que a jornada funcione para os dois lados. É interessante porque nessa faixa de 30 anos a pessoa está assumindo os primeiros compromissos, família, filho.
E as surpresas acontecem, né? Então, vocês têm realmente esse ponto aí de abertura para poder ter algo mais específico aí. Se queria comentar, Luciano? Não, só ia comentar que, para a gente identificar o cliente que é self-cure, que vai se autopaga, né, que gera uma receita, que a gente não cria atrito, né, porque é o cliente potencial que traz uma receita que é ali um juros, uma multa e tudo mais, mas separar isso acho que é um pouco complicado, dado todo o nível de idade, né? Tem o primeiro aluguel, que deve ser 18 anos até. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem. Qual é a melhor jornada? Uma jornada que não é super personalizada, que acaba sendo generativa, mas que atende todos os públicos, né? E não matar essa experiência aí do cliente aí nessa parte de cobrança que é importante. A gente está num desafio grande de self-cure, dos clientes que se pagam, porque nem ele se paga no mês, mas no outro não. Então, a gente ainda tem esse desafio e entender qual a melhor jornada para ele, para não atritar mesmo. Eu acho que esse é um desafio grande que a gente tem aí no mercado de cobrança, né? Posso só fazer um complemento? Então, nessa linha, o que a gente começou a fazer lá que é interessante, né? Até a tonalidade de cor do app a gente vai alterando de acordo com a gravidade da inadimplência. Isso para ter essa comunicação mais clara ali com o cliente, para garantir que ele saiba exatamente o status que ele está. Porque uma coisa que acontecia muito no passado, né, sei lá, 3, 4 anos atrás, quando eu cheguei no 5º andar, o cliente ele se pegava e falava, meu Deus, eu estou no despejo. Como assim? Eu não sabia que se eu atrasasse 3 aluguéis ali, eu cairia numa ação de despejo. E a gente começou a tomar muito cuidado com a forma de comunicação. Então, acho que garantir que ele esteja ciente para cada etapa da jornada e ele saiba que, olha, agora eu estou no passo 2, agora você vai para o passo 3, que existe, obviamente, a gente tem que passar, que existe uma consequência do não pagamento, isso foi muito importante, porque melhorou a nossa recuperação e melhorou a experiência, né? Então, todos os nossos indicadores ali de experiência na cobrança, né, que não é dos melhores, né, até porque é na cobrança, mas assim, melhoraram muito. Então, assim, a perspectiva do cliente foi muito importante. Mais algum comentário, pessoal? Não? É interessante porque o crédito vem do latim, né? Vem de credere. Credere vem da uma raiz mais profunda que tem sido discutido muito em fóruns aí, e no crédito, que é uma dimensão que chama-se confiança. E a confiança vem exatamente disso aí, de você saber as consequências, se você pagar acontece isso, se você não pagar acontece aquilo. Então, essa transparência na relação ela é fundamental para que se estabeleça a confiança, e que a confiança é a base do crédito. A crédito sem confiança não existe. Né? Muito bem. Vamos agora conversar com Paulo. Tá? Reestruturar uma dívida é sempre bom negócio para o credor. Ou existe um limite a partir do qual a renegociação deixa de fazer sentido financeiro? Boa tarde. O Paulo vai falar de educação aí. Eu trabalho em educação, eu estou há 13 anos em educação. A gente vende um serviço que transforma vidas, que pela regulamentação tem que ser de acesso universal. A gente não faz análise de crédito quando o cliente está entrando, quando ele faz um vestibular, passa e vai se matricular, a gente não faz uma análise de crédito. A análise de crédito que vai acontecer com esse cliente, ela é a renovação no fim do semestre para passar para o próximo semestre. Em linhas gerais, no meu produto, faz sentido reestruturar a dívida do aluno, mas isso tem variações. Por exemplo, eu estou num curso de medicina, ticket de 14, 15 mil reais. Esse aluno está no último semestre, ou está indo para o último semestre, eu vou reestruturar a dívida dele. Ele não vai pagar. Ele vai pegar o diploma dele, vai embora, e eu vou ficar com uma cobrança judicial de 500 mil, 600 mil, 700 mil reais na mão, em cima de uma pessoa que não vai ter bens. Mas eu tenho educação à distância, um ticket de 140, 150 reais. O custo está dado. Mais cliente ou menos cliente, meu custo é o mesmo. Por que eu não vou reestruturar esse cliente? Então, sim, no meu negócio, em linhas gerais, compensa reestruturar a dívida, só que isso tem limites.
fim de curso, não compensa para mim fazer a reestruturação da dívida. A gente está falando de derrubar uma recuperação de um aluno que está estudando na ordem de 10 vezes. Então, se eu falar, não, eu não vou reestruturar a sua dívida, vamos encerrar aqui o seu contrato e a gente vai avançar a régua de cobrança. Vou recuperar 10 vezes menos no meu produto. Então, normalmente compensa sim, tanto pelo aspecto social do produto que eu presto, está na Constituição, que todo mundo tem que ter acesso, transforma vidas, etc. E do ponto de vista financeiro também faz muito sentido para mim reestruturar na maioria do meu portfólio. Bom, mas você lida com um público específico, né? É um pessoal que não tem histórico de crédito, um pessoal que está começando, né, a sua pegada adulta, algo que você poderia compartilhar com a gente das características desse cliente, né, que você tem? Público de 18, 19 anos de idade, se você puxar o credit score dele no Serasa, é uma massa homogênea, todo mundo com o mesmo valor, e em comportamento diferente. E aí, do ponto de vista de crédito e cobrança, acho que o principal aprendizado nesse público, principalmente, ele vai ficar comigo pelo menos 2 anos e meio, se for um tecnólogo, 4, 5 anos se for um bacharelado, olhar para o desempenho acadêmico dele. Então, ok, ele está pagando em dia ou ele está numa condição comercial que ele só vai começar a pagar daqui a 90 dias, eu não sei o que esperar dele. Olha para a relação dele com o produto. Ele está assistindo aula, ele está tendo desempenho acadêmico, está tendo aproveitamento, provavelmente a adimplência dele vai ser boa. Esse cara não está tendo aproveitamento acadêmico, provavelmente ele vai chegar na cobrança rápido. Esse é um bom ponto, né? Porque um bom grau, né? O cara se formando bem, ele se recoloca bem, recolocando bem, ele se insere no movimento econômico. Né? Eu chamo isso de efeito Netflix. Né? Eles não se comportam como se eles tivessem feito um contrato e eles precisam voltar até mim para cancelar este contrato, se eles não gostaram do produto, não entenderam o produto. Eles acham que é uma assinatura, parou de pagar, não renova e segue a vida. Então, por isso que o principal indicador para mim, nesse público que acabou de entrar, é jovem, eu não tenho crédito, eu não tenho nada para olhar para ele, é ir olhar como é que está o desempenho acadêmico dele. A correlação é muito forte entre como ele está consumindo o meu serviço e como que ele vai ou não pagar. Alguém quer comentar? Não, acho que só do ponto de vista, acho que é diferentes mercados, diferentes formas, né? Para a gente, assim, também faz sempre sentido renegociar desde que encaixe aquilo no bolso do cliente, porque senão você só gera custo, né? É o que você falou, ele volta, você faz uma renegociação empurrada, volta, tem que fazer de novo, volta, tem que fazer de novo. Então, acho que batendo na tecla sempre aqui de transparência e educação financeira, é onde você consegue ter uma renegociação que é saudável, né? Então, acho que ter essa diferença, vou renegociar de qualquer forma porque vai limpando, né, os problemas, você vai só estar empurrando um problema para frente, né? Só para não perder aqui, a gente tem uma conta Kids no Inter, que é super legal, que a gente já consegue pegar os dados dos clientes antes dos 18 anos. Então ajuda, vou te vender um score aí para você fazer. O meu cliente veio da rede pública, o governo não compartilha dados. E eu tenho um produto de educação de ensino médio, a gente tem a marca Anglo no portfólio. Só que o aluno do Anglo não vai vir fazer graduação comigo. Normalmente ele vai para uma universidade pública. Então eu me viro com o aproveitamento acadêmico dele. Boa. Mais algum comentário? Não? É um público específico e é interessante porque em outras geografias, por exemplo, para dar crédito, o cara não vê só simplesmente um score de crédito, e tem mais 2 camadas, né? Um chama-se Affordability Score. O que é isso? Exatamente, que foi comentado aqui pelo Mauro. Quanto cabe no bolso dele ainda? Né? E o outro chama-se Creditworthiness. Creditworthiness será que ele vai pagar mesmo? Tá certo? Qual a probabilidade de ele continuar pagando aquilo que ainda cabe no bolso dele? Então, são 2 camadas a mais ainda do que só ver o bom comportamento para trás, mas já começa a olhar um pouquinho a situação de hoje. E essa evolução, ela sai, porque o crédito começa a sair de olhar pelo espelho retrovisor e olhar pelo vidro lateral.
E já alguns casos já estão falando de olhar pelo para-brisa, mas essa é uma discussão, né, mais técnica para frente, aí tem na evolução. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para Luciane. Luciane, vamos lá. A retomada financeira do consumidor depende mais de produtos de renegociação bem desenhados ou a mudança de comportamento do próprio consumidor? Qual dos dois fatores pesa mais? Pergunta boa, hein? Eu, particularmente, acho que é o comportamental, né? Mas ter uma boa oferta sempre é muito bom. A gente poderia falar, até o Mauro comentou, de educação financeira. Esse já é um assunto que a gente vem falando há muito tempo. Eu já vim de bancos tradicionais, agora estou num banco digital, e a gente sempre, vamos oferecer uma educação, né, financeira, como propósito, de mudança de vida, de próximos passos para apoiar o cliente. Efetivamente, nunca foi muito positivo. A gente não viu isso como uma mudança de ponteiro, apesar de ter o seu valor, mas as pessoas não são interessadas. Qual o ponto aqui? Não é só a educação financeira, é a tomada de decisão ali no momento que não pensa bem no que ele está fazendo, se aquilo faz sentido ou não faz sentido, está sob pressão, está sob estresse, precisa limpar o nome para arrumar um emprego. Então, tem o momento que ele está, ele pode nem entender toda a oferta que está sendo dada para ele, ele vai e faz algumas opções que, às vezes, não cabem no bolso, a longo prazo a taxa de juros é maior, uma parcela parece que é boa qualquer, e como o orçamento da maioria dos brasileiros é muito justo, ou nem cabe no bolso, qualquer coisa que saia, né, se precisar comprar uma geladeira, eu já desvia muito. Então, apesar da educação financeira, acho que falta um pouco de dinheiro também no bolso. Então, acho que essa parte de comportamento, de entender se aquilo é bom para ele mesmo, sem ter pressão, entender o que, de fato, ele está fazendo como oferta ou como parcelamento ou solução do assunto dele. Eu acho que esse é um tema, além da educação financeira. E tem mais uma coisa também. Tem novas coisas que vêm de comportamento, né? A gente tem um cenário que está difícil de ler, que são das bets, né? Ela tem endividado demais, e isso também é comportamental, muita gente envolvida com isso já está atrapalhando. Os bancos já tinham um nível de, não só os bancos, mas todos os setores de inadimplência. A BET ela vem para somar ainda mais e tem um tema comportamental, né, do que é certo e do que é errado. De novo, comportamento, qual é a decisão que está tomando? É correta? Então, tem alguns fatores super relevantes que eu acho que precisam ser considerados. Outra coisa é uma jornada. Cabe a gente fazer uma jornada transparente e que ele entenda o que ele está, de fato, parcelando, fazendo, quitando, se aquilo é bom ou não para ele, ter transparência de juros, de multa e de toda a complexidade da negociação. Se ele é simplista ou não, às vezes ele está entrando num crédito trabalhador, que se ele for desligado, ele tem muito comprometido a rescisão dele, ele pode estar entrando em parcelamentos com taxa muito acima do mercado, e, no fundo, ele não analisa tudo, ou está assinando alguma coisa, se comprometendo, dando garantia rescisória e tudo mais, sem saber exatamente o que está fazendo. Então, acho que o comportamental da educação financeira sempre, mas o que está fazendo, parar, pensar, ele vive numa correria e não para, e uma jornada muito mais transparente e segura não, porque todas são seguras, né? Mas, assim, de alguma forma, esse é um desafio grande, tá? A gente busca fazer isso diariamente, mas não quer dizer que a gente faça tão bem. A gente sempre está em busca dessa melhor jornada, na melhor experiência, no melhor produto. Então, a gente foca bastante, o que tem ajudado bastante em analisar são, claro, a inteligência artificial ajuda a gente em modelos, em escoragem para ter uma oferta melhor, um desenho melhor, mas ainda assim a gente precisa de dados estruturados, né, para a gente para a gente poder amplificar ainda mais a IA. A gente usa bastante já internamente no PicPay, com bastante otimização de processo de sucesso, mas a jornada a gente não conseguiu. A gente tem uma boa jornada, mas a gente sempre está no desafio de fazer melhor, né? Acho que diariamente a gente vê qual é a melhor jornada, qual a melhor experiência para o cliente, e tem a parte do churn, e aí você tem que ver comportamento versus se eu quero aquele cliente ou não, porque eu tenho um custo absurdo para ter um cliente, e ele, como falam, isso já é, né,
clichê, ele está devedor, ele não é devedor, a gente tem que ver dessa forma, né? Então, é tentar apoiar e direcionar, principalmente comportamental e transparência, é super importante, a gente tenta buscar isso aí diariamente, né? Algum comentário? O pessoal quer sobre essa parte comportamental, sobre a parte mais psicossocial e técnico-estrutural, dividiria assim. Né? Bom, o que eu tenho visto também fora bastante é que alguns modelos aí fora que levam em conta não só os dados históricos, mas também leva uma análise psicométrica e comportamental. Esses modelos têm, pelo menos em clientes que têm team file, né, que falam lá fora, que você não tem informação, né, provavelmente o estudante que chegou aí, a gente vê, né, a colocação, né, do Paulo aqui, que realmente, olha só, é importante que o cara tenha uma nota boa, que é comportamental. Né, o cara está assistindo aula e com isso traz uma segurança outra vez no processo. Nós temos hoje cerca de 82 milhões de negativados. Hoje. Cerca de 10% deles, aproximadamente, são consumidores compulsivos. Eles quebram a família. Com relação às bets, aqui a gente não tem abertura, né, de ter acesso a esses dados, mas conversando com o pessoal do México, que esses dados são abertos no Bureau de Crédito, quem tem 3 contas de bets tem 80% mais de chance de ficar inadimplente. Tá? Só para trazer essa dimensão, qual é o impacto. Né? Não é conversa, né, com a taça de vinho, é realmente uma realidade. Né? A parte comportamental tem um peso muito grande aí. Foi o próprio Desenrola, né? Uma das opções é que ele não poderia fazer o bet. E teve casos mais pontuais, né, que pelo menos que eu tive conhecimento, que a pessoa não optou pelo Desenrola, pelo benefício, né, que foi dado por conta de não usar bet. Então, assim, é relevante, né, para a gente aqui do setor financeiro, é um ponto sensível. Né? É importante que a gente... Como comentei com vocês, né, desses números que eu dei preliminarmente para vocês aí, é que a minha leitura é que o brasileiro incorporou o crédito como renda. Não é isso? Essa é uma realidade. Né? E outra, o crédito muito fácil, o crédito começou a parecer que é direito, mas crédito não é direito, o crédito é concessão entre as partes. Né? Então, esse movimento de trazer sanidade ao processo de concessão de crédito ele é muito importante. E os critérios, né, que vocês que operam, né, de trazer a transparência, trazer os dados, né, que são relevantes, né, as modelagens também, que elas realmente são testadas e trazem a segurança no processo, elas trazem a sanidade no processo, na disciplina do crédito e ela amadurece. Tá? Então, olha só, vou fazer agora aqui, acho que é a última pergunta, hein? Vamos lá, hein? Qual deve ser a próxima grande mudança na forma como o mercado brasileiro trata o consumidor endividado? Essa pergunta é boa, aí, vai para o Rodrigo. Aí. Opa, boa tarde, pessoal, prazer falar com vocês hoje aqui. Bom, eu acho que essa pergunta ela é respondida por 3 grandes pilares. Né? A gente vai ter aí uma forma... como uma questão muito tecnológica daqui para frente, uma questão comportamental e eu acho que também uma oportunidade de atuação numa lacuna de marco regulatório. Eu vejo muito assim que a gente hoje tem que enxergar esse cliente, né, endividado, não como uma pessoa que falhou, mas sim como uma pessoa que teve uma perda de capacidade financeira ao longo aí da sua trajetória de vida, né? E isso faz toda a diferença como a gente enxerga esse cliente na hora de renegociar e na oportunidade que a gente dá para ele para trazer para o fluxo financeiro. Então, tem uma questão também de como a gente utiliza, está muito na moda falar de hiperpersonalização, condições customizadas, específicas para aquele tipo de cliente, mas não tem como fugir muito disso e de como a gente está pensando em estruturar os dados daquele cliente. Eu vejo que existe uma oportunidade muito grande, eu falo da questão regulatória, porque
não falando só de questões do mercado financeiro, de informações, de dados do mercado financeiro, mas a gente evoluiu muito no Brasil ultimamente com relação a Pix, Open Finance e diversas questões que a gente hoje está vamos dizer assim, na fronteira desse tipo de conhecimento ou de desenvolvimento, mas na parte de regulação, de cobrança bancária, recuperação de crédito, acho que a gente tem um grande caminho a evoluir. E isso conversa muito com o Open Finance, com dados compartilhados entre não só o mercado financeiro, mas varejo e demais segmentos relevantes de consumo. Porque se a gente não, vamos dizer assim, tomar uma atitude forte com relação a como a gente faz gestão desses dados e como a gente trata esse cliente de forma educativa, a gente vai entrar numa espiral ainda maior, assim, do ponto de vista de crescimento do endividamento e consumo não responsável de crédito, né? Então, eu acho que a forma como a gente enxerga esse cliente hoje, esse tomador de crédito, ela tem que ser diferente e a gente tem que ter um olhar menos, como que eu posso dizer assim, disciplinador, mas mais orientador. E aí buscar recuperar esse cliente para o mercado financeiro. Quando a gente fala disso, a gente está falando não só... É um efeito multiplicador, né? Quem trabalha com área financeira, economia, sabe muito bem disso. É muito mais fácil você recuperar um cliente que está em atraso do que capturar um novo cliente, né? É um oceano vermelho ali, conseguir um novo cliente, ele custa normalmente 10 vezes mais do que um cliente que quando você recupera. Então, eu acho que esse talvez seja, na minha opinião, a grande mudança para os próximos anos, como a gente enxerga esse cliente. E eu acho que carece também uma parte de inovação, talvez não precise ser governamental, pode ser privada, mas na linha ali de um compartilhamento maior de dados, não só entre o sistema financeiro, mas também entre outros setores relevantes da economia, para que a gente tenha mais informação e consiga orientar melhor esse cliente. Alguém quer comentar? A gente já estourou o tempo Futuro aqui, não, mas vamos lá. pô, a gente está com bastante parceiro de assessorias aqui e eu vi que vários casos de uso de inteligência artificial substituindo o terceiro, o quarto quartil. E para mim, assim, quando a gente fala mais para frente, eu acho que as assessorias, na minha visão, vão ser muito mais uns consultores dos clientes do que efetivamente quem vai ficar fazendo renegociação e ligando e fazendo o que a gente chamava de passar de força bruta. Então, assim, para mim, acho que quanto mais a gente especializar a força de trabalho para ser um consultor dos nossos clientes, eu acho que assim, é quem vai se destacar no final. Porque o resto, as soluções simples, os parcelamentos, encaixa aqui, faz mais... Isso a IA vai fazer. Então, acho que quem tiver uma boa consultoria para o cliente ali, conseguir fidelizar o cliente ali, é quem vai fazer a diferença. Assim. Eu vejo alguns movimentos aí, inclusive, do uso da IA como essa parte orientadora, né, na ponta ali, às vezes conversando e dando orientações, mudando o tom de linguagem conforme ela... Eu vi casos, inclusive, que ela vai pegando nível até de ansiedade e vai mudando o tom da conversa. Então, a gente tem, com a inteligência artificial hoje, um potencial muito grande de escalar a educação financeira e exatamente ser esse consultor, esse orientador, que às vezes ele não tem quem conversar, mas com uma IA talvez ele converse, né, sendo um terceiro, e com isso ele traga realmente um avanço, né, no critério aí da educação. E algumas geografias ainda falam um pouco mais. A gente deveria ir além da educação financeira, iria com a atitude, né? Porque educação é que nem um livro na prateleira. Se você não pôr na prática, ele não vai funcionar. Então, além da educação, teria que se estimular, né, fazer o comportamento de trazer a parte de honrar os seus compromissos, tomar o crédito com responsabilidade e com isso seguir. Só para fechar aqui, eu só vou, né, dizer para vocês aqui o seguinte, né, eu tomei primeiro contato com cobrança. Meu pai era libanês, né, e eu vendia na 25 de março. Uma vez ele foi visitar um cliente, nas minhas férias eu ia com meu pai.
Ele falou, preciso ir na casa aqui, preciso ir no cliente aqui, ele é meu cliente há 20 anos, preciso trocar mercadoria. Eu falei, esse cara não está em concordata, pai? Ele falou, tá. Eu falei, pô, você vai lá trocar mercadoria para ele? Ele falou, vou, porque ele é meu cliente há 20 anos. Se eu não ajudar a trocar mercadoria e ele vender, como é que ele vai me pagar? Isso aí ficou. Então, ficam essas experiências, né, de que recuperar o cliente ele é fundamental, senão você vai comer o churrasco e não vai ter, como é que chama, o queijo para o resto da vida aí. Tá certo? Queria agradecer a todos aí, pedir uma salva de palmas aqui, ó, aos painelistas aqui.